Pessoal, essa semana saiu duas notícias sobre o governo Trump que me deixaram até chocados, tá? Eu vou falar para vocês e vocês me digam o que vocês acham. A primeira é que o Donald Trump, presidente americano, ele cancelou o visto de permanência nos Estados Unidos, o direito de trabalhar, de mais de 500 mil latino-americanos. Dentre eles são cubanos, venezuelanos, da Nicarágua e mais um país que eu não vou lembrar o nome, acho que é o Haiti, se eu não estou enganado. Sendo que esses povos não são brancos, né? São latinos, são pardos como a gente, e no caso os haitianos são a maioria negra, né? E essas pessoas tinham o direito de trabalhar nos Estados Unidos por causa de um decreto do presidente Biden. O Biden autorizou que as pessoas que quisessem trabalhar nos Estados Unidos ganhassem um visto de permanência de trabalho de até 2 anos, podendo ser prorrogado, dependendo da situação. Então, e o camarada tinha que comprovar que teria condições de se manter nos Estados Unidos, que ele não ia virar um indigente, nem um mendigo, nem nada, que ele ia para trabalhar mesmo, e a pessoa poderia ficar residindo nos Estados Unidos, tá? Basicamente isso. Então vamos supor, um cara saiu, por exemplo, da Venezuela, foi trabalhar nos Estados Unidos. Aí chega lá, o cara faz um puta de um trabalho, o patrão dele fala: pô, eu gostei de você. Ah, pero eu vou ter que volver a meu país, está terminando meu prazo. Ele fala: não, renova isso daí que eu vou manter você aqui no emprego, você está ajudando pra caramba. Então era assim que funcionava. O Trump, sabe lá por que, revogou esses vistos de permanência e determinou que eles deixem o país até o dia 24. Na reportagem que eu vi eles não falam de que mês, mas eu acredito que seja do mês de fevereiro, porque hoje já é dia 25. Se bem que a reportagem que eu vi já faz alguns dias, tá? Então não sei se o prazo foi em março mesmo. Fevereiro não, abril, perdão. Estou perdido no tempo. Então eu acredito que seja até o 24 de abril. E se essas pessoas não deixarem o país, elas vão ser deportadas à força. Lembrando que a reportagem também mencionou que o Trump tem um acordo com a Venezuela, com o Hugo Chávez. O Chávez não, Maduro. Hoje eu estou voltando para o passado, pessoal. Perdão que eu estou cansado, tá? Eu acabei de chegar de Santa Amaro. Eu moro muito longe de Santa Amaro, mas foi uma questão médica, tá? Mas enfim, ele fez um acordo lá com o Maduro. E aqui eu já informei para vocês em outros vídeos, o Maduro concordou em ele mesmo buscar os imigrantes venezuelanos que estivessem na América. E o Trump adorou isso. Inclusive ele já mandou um avião lá de Caracas, né, para os Estados Unidos, para o local lá solicitado. Só vão encher de venezuelano e voltar para Venezuela, tá? Então o que acontece, pessoal? Essa política do Trump, ela está parecendo uma política mais eugenista, tá? É como se ele quisesse só pessoas brancas na América, porque até agora ele não implicou com nenhum país europeu, nem com a Rússia, e só implicou com países latinos e também países árabes. É como se ele quisesse fazer uma política eugenista nos Estados Unidos. Lembrando que ele já cancelou o visto, né, para ir para os Estados Unidos de mais de 43 países, sendo esses países a maioria na África, tanto a África Negra quanto a África Islâmica, e a outra maioria aqui na América Latina. Ou seja, ele não quer essas pessoas nem visitando o país deles. Se a pessoa tiver condição de ir para os Estados Unidos, for uma pessoa rica, por exemplo, quiser um visto para passear na Disney, não vai ter mais o visto. Então, esse foi o primeiro ponto. A segunda notícia que saiu, pessoal, que me deixou mais chocado, é que ele assinou uma ordem executiva, que uma ordem executiva não é bem lei, tá? Mas essa ordem executiva que ele assinou é para derrubar uma lei que foi criada há um tempo atrás nos Estados Unidos. Foi criada na época do John Kennedy, que era a Lei dos Direitos Civis. Ou seja, na época do John Kennedy, a América tinha leis de segregação racial chamada Lei de Jim Crow, tá? E o que dizia essa lei de Jim Crow? Essas leis diziam que pessoas de branca não poderiam ficar nos mesmos estabelecimentos. Então, por exemplo, não podia usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro, sentar no mesmo lugar no ônibus. Até o ônibus era separado, a metade era para negra, a metade era para branco. Eram leis de segregação parecida com as leis da África do Sul, do Apartheid, só que nos Estados Unidos. Vocês podem procurar aí, leis de Jim Crow. Ou vocês vão achar aí na internet fotos históricas disso, um bebedouro escrito White Only, quer dizer, somente para brancos, e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, tem um filme aí que mostra a história real de 3 mulheres negras que participaram na NASA e ajudaram muito, elas eram chamadas de calculadoras, porque elas sabiam fazer cálculos. Tem uma cena muito engraçada, que tem uma delas que ela vai, toda hora que ela vai no banheiro, ela demora mais de 2 horas para chegar. Aí uma hora o chefe dela fala: por que você demora tanto para ir no banheiro, meu Deus? Eu preciso de você aqui fazendo os cálculos. Aí ela explode, que ela já estava de mau humor, e ela fala assim: porque não tem banheiro aqui, senhor. Ele fala: como não? É só virar no corredor, tem um banheiro. Ela falou: não, senhor, não tem banheiros para mim aqui, porque eu sou negra. Para mim, no banheiro, eu tenho que sair do prédio, andar vários quarteirões para chegar no último prédio lá, que era a ala só para pessoas negras, para usar o banheiro de lá e depois voltar tudo para cá. Não tem banheiros para mim aqui. Aí o ator, que eu acho que é o... esqueci o nome dele, inclusive eu gosto muito desse ator, Kevin Costner. Ele pega um pé de cabra, vai lá e tira as placas do banheiro,
que era proibido para negros, ele fala, pronto, agora a NASA só tem banheiros. Muito legal essa cena, e baseada em história real. Deixa eu passar só a sirene chata. Então, pessoal, essa ordem executiva que o Trump criou é para barrar essa lei. Na prática, o decreto dele quer dizer o seguinte, não vai haver mais fiscalização ou ação estatal nenhuma do governo federal para fiscalizar a prática dessa lei, que acabava com isso, acabava com a segregação. Porque o Kennedy, na época, teve os movimentos pelos direitos civis, liderados pelo pastor Martin Luther King, todo mundo sabe quem ele é, aquele do Eu Tenho um Sonho. E aí ele criou essa lei acabando com a segregação racial na América, o presidente John Kennedy. E o Trump assinou essa ordem executiva para acabar com o poder dessa lei. Na prática, quer dizer que quem quiser fazer segregação, o governo federal não vai fiscalizar, não vai multar e não vai fazer nada para impedir. Então ele está praticamente liberando o racismo nos Estados Unidos de novo, como era na África do Sul e como foi na América algumas décadas atrás. Ou seja, então se um cara montar um restaurante lá e quiser colocar só um banheiro separado para pessoas negras, o governo federal não está nem aí, pode fazer. Se o cara entrar com uma ação na justiça para processar aquele cara, por causa do decreto do Trump, não vai dar em nada. Eu falo, não, o Trump já acabou com essa lei do Kennedy, o cara tem o comércio é dele, nós defendemos a propriedade privada, né? Aquele bababá de bolsonarista, né? Gente de direita, então ele pode fazer no estabelecimento dele o que ele quiser, porque o restaurante é dele, foi ele que comprou, trabalhou com o dinheiro dele, é o mérito dele, ele faz o que ele quiser. Então é basicamente isso que o Trump está fazendo. Ele está incentivando a volta da segregação nos Estados Unidos da América. Vocês já imaginaram ver isso em pleno século XXI, pessoal? Onde hoje a nossa mente está mais moderna, nós superamos já todas essas diferenças raciais de séculos atrás. Aí chega um laranjão lá na América, não, quem quiser discriminar o governo federal não vai fazer nada. Gente, é surreal. E aí quando eu falo que o laranjão parece o bigodinho, tem gente que acha ruim. Uma vez eu falei isso aqui no vídeo, veio um bando de gente a defender o laranjão, que eu estava exagerando, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Olha aí, pessoal. Segregação na América. Rapaz, esse Trump, ele parece um anticristo, sabe? Ele parece um demônio laranja, sabe? Tá fazendo o pior do pior dos governos dos Estados Unidos. Ele é tipo um Bolsonaro americano. O pior dos piores governos. Ele vai entrar pra história como o pior dos piores presidentes americanos. E o mais irônico é que tem babaca brasileiro que fica bajulando ele, ainda achando que o Trump vai ajudar os bolsonaristas. O Bolsonaro falou isso aí na véspera do julgamento dele. A ajuda só pode vir de fora, tá ok? Eu espero que o Trump me ajude. O Trump tá pouco se lixando para ele com o Brasil, pessoal. O Trump colocou sanções até contra a Cristina Kirchner, a ex-presidente da Argentina, e não falou do Brasil. Por quê? Porque ele tá pouco se lixando. E os bolsonaristas aí babando o ovo dele, colocando o bonezinho do MAGA. Make America Great Again. Sério, eles não têm vergonha. O governador Tarcísio, gente, o governador de um estado importante do Brasil, o estado de São Paulo, não tem vergonha de estar bajulando um cara que está fazendo até segregação. Só está expulsando latino, negro e muçulmano. Europeus de outros países, ele não mencionou nada, não fez nada contra esses povos. Se um francês quiser ir para a América, vai. Se um italiano quiser ir, vai. Se um alemão quiser ir, vai. Ele só está implicando com gente que tem cor. Vocês estão percebendo isso? E agora está permitindo a segregação de novo. Chega, pessoal, vou encerrar o vídeo porque não dá, sabe? Eu não acredito que eu vivi para ver isso de novo no mundo, sabe? Isso é uma coisa tão nojenta, tão abjeta. Vocês lembram da Rosa Parker, né? Que se recusou a ceder o lugar no ônibus, né? Que ela sentou numa parte que era para brancos. Será que a gente vai ter que voltar a viver tudo isso de novo? Ter Rosa Parker, aqueles garotos queimados lá pela Ku Klux Klan? Era horrível, pessoal. Sabe? Não vou nem esticar muito o assunto. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí por gentileza. Se inscreve no canal e comente o que vocês acharam. Compartilhem nos grupos para vocês verem também, tá? Para as pessoas verem o que está acontecendo na América. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.